tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou contar o meu relato de parto, de como tudo aconteceu, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like de vocês, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, que isso ajuda muito aqui na divulgação do meu canal, tá bom? Então vamos começar. Umas semanas antes, eu já sabia que eu não iria conseguir segurar a minha gestação até 40 semanas. Eu perdi o meu tampão mucoso com 33 semanas. Então isso não é um índice de que você vai ter a criança, porque o meu tampão mucoso saiu com 33 semanas e eu só tive ela com 38 semanas. Mas desde quando eu perdi o meu tampão mucoso eu fiquei bem atenta e eu sabia que eu ia ter minha filha antes das 40 semanas. Com 36 semanas eu bati a minha última ultra e a médica realmente falou que eu não chegaria a 40 semanas porque o grau da minha placenta já estava no grau 3, né? No grau máximo de maturidade. Eu tive a minha filha com 38 semanas, que já é um tempo bom, né? Eu fiquei muito feliz por ter tido ela com 38 semanas, né? Porque eu tive ela antes do Natal, que era o que eu mais queria. Eu comecei a sentir os meus sintomas de que eu poderia ter a minha filha. Dia 12 de dezembro, eu tive diarreia, que durou mais ou menos uns 3 dias. E aí eu fui pesquisar sobre isso e realmente eu vi que muitas mulheres têm diarreia quando começa o trabalho de parto. Então eu já fiquei meio atenta. Eu falei, nossa, pode ser que eu esteja entrando em trabalho de parto. E dia 16 eu comecei a sentir umas cólicas bem de leve mesmo, bem suportáveis assim. Mas eu sempre senti muita dor durante a minha gestação. Então eu sentia muita dor nas costas, muitas dores na virilha, sentia muitas dores nas pernas, mas isso não é um sinal. Então pra mim era uma dor como qualquer outra, essas cólicazinhas. Era diferente, mas era uma dorzinha suportável. E aí, gente, uma quinta-feira, dia 19 de dezembro, eu sentia uma pressão na minha pélvica, né, que fala. Então eu senti uma pressão muito grande, eu achei muito estranho. Eu acho que é pélvica que fala, não sei. E aí, na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, eu senti cólicas, mas essas cólicas, nossa, era muito forte, mas era suportável. Era forte, mas era suportável. Aí eu passei a madrugada toda com essa cólica, eu consegui cochilar, mas eu acordava com essa dor, então quando a dor vinha, eu acordava, aí eu ia no banheiro e era uma dor de querer fazer força, era uma dor de querer fazer cocô, e aí eu achei muito estranho e eu sabia que ali era o trabalho de parto. Então eu fiquei muito ansiosa e aí eu fiquei, nossa, será que é isso mesmo? Ou será que é porque eu fiquei muito tempo sentada? Porque nesse dia, de quinta pra sexta, né? Na madrugada de quinta pra sexta, eu fui dormir muito tarde, eram 3 horas quando eu fui dormir. Então foi aí que começou, eu tava muito tempo sentada. Então eu pensei assim, pode ser que seja porque eu fiquei muito tempo sentada. Mas era uma dorzinha diferente. Aí de manhã eu acordei sem dor nenhuma. Eu passei a madrugada toda sentindo essa cólica, mas de manhã eu acordei sem dor nenhuma. Aí à tarde minha mãe veio aqui em casa e aí eu comentei com ela sobre isso. Mãe, ontem de madrugada, quer dizer, hoje de madrugada, eu senti muita cólica, uma dor muito estranha, só que agora eu não tô sentindo mais nada. Aí ela olhou pra mim assim e falou assim, ih, Joelma, então é de hoje pra amanhã que tu vai ter tua filha. Aí eu falei assim, será, mãe? Aí ela falou, com certeza, porque as minhas gravidez foram assim e eu sei quando é. Aí eu fui e à tardezinha eu desci lá pra minha mãe. Aí eu tava meio que desanimada, porque tipo assim, eu queria tanto que aquela dorzinha voltasse, porque eu queria muito já ter minha filha antes do Natal, né? Aí eu subi pra casa, aí eu deitei na cama e comecei a mexer no meu celular. Eu nem tava me mexendo, eu tava deitada de lado assim, nem me mexi, não fiz nenhum movimento. Eu senti uma coisa descendo assim, quente. Aí assim que eu senti, não, será que é mesmo? Aí eu chamei minha filha. Aí eu sentei na cama, eu falei, filha, eu acho que minha bolsa estourou.
Aí ela, sério? Eu falei assim, calma aí. Aí eu levantei da cama. Quando eu levantei da cama, eu senti mais uma quantidade de líquido saindo assim, mas era muito. Aí eu coloquei a mão assim, né, e cheirei, porque os médicos sempre falam, né, que pode ser xixi, que você faz xixi sem perceber, mas eu não tava com vontade de fazer xixi. Aí eu cheirei assim, eu não senti cheiro de xixi, mas também eu não senti cheiro de nada, nem de xixi, nem de nada. Eu achei estranho. Aí eu falei, eu acho que é minha bolsa assim. Aí eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, a minha calcinha tava toda encharcada e tinha saído tipo mais um pedaço do muco. Então eu perdi meu muco com 33 semanas, mas a gente nunca perde todo. E ele também, ele ele nasce de novo, né? Aí desceu assim, aí a minha filha começou a gritar, vovó, vovó, a bolsa da minha mãe estourou. E meu marido não tava em casa, meu marido tava fazendo um serviço, mas era aqui perto. Aí ela começou a gritar desesperada. Daqui a pouco sobe minha mãe, sobe meu pai. Aí ainda eu fui tomar banho, tava sem água aqui em casa. Nesse dia tava sem água nenhuma. Meu marido teve que conseguir um balde de água pra eu tomar banho. Aí eu fui lá, tomando banho tranquila, plena. E a minha mãe, vai logo, e meu marido, vai logo. Eu falei, não, calma, porque da minha primeira filha foi assim também. Eu fui pro hospital sem dor nenhuma, só com a bolsa estourada. Então eu imaginei assim, cara, depois que a bolsa estoura, né, a gente pode passar até 24 horas antes de ter o bebê. Então, como eu tava sem dor, eu fiz tudo na calma. Tomei banho com calma, ainda fui me maquiar. As bolsas já estavam todas prontas, então nem me preocupei com bolsa. E aí daqui a pouco minha cunhada chegou aqui em casa, mais o meu irmão. E aí eu falei pra ela que minha bolsa tinha estourado, ela não acreditou, ela falou, sério? Aí eu tô lá me maquiando, fazendo tudo com calma, com tranquilidade. Meu marido, vamos logo. Eu falei, não vou agora não, porque eu sei que eu vou esperar muito tempo, por ser pelo SUS, né? Aí eu botei um absorvente noturno. Tava sentindo toda hora muito líquido descendo, muito líquido mesmo. E aí o meu absorvente, ele encharcou. Aí antes de ir pro hospital, eu troquei o absorvente. Meu marido chamou o Uber, aí a gente foi. E aí quando a gente tava perto de chegar na maternidade, começou a sair muito líquido. Eu falei pro moço, vai logo que tá saindo muito líquido e eu vou sujar o seu carro. E aí ele falou, não, mas fica tranquilo. Aí daqui a pouco desceu o líquido. Aí sujou o carro do cara. O absorvente noturno não adiantou. Cara, eu perdi muito líquido, mas muito líquido mesmo. Não sei de onde saiu tanto líquido, porque da minha primeira filha não foi assim. Quando eu desci do carro, tava escorrendo líquido nas minhas pernas e eu tava com vestido. E aí escorria assim na minha perna. Aí eu cheguei na recepção lá da maternidade, o moço perguntou o que houve. Aí eu falei, cara, minha bolsa estourou e eu tô perdendo muito líquido. Ele falou, então me dá sua identidade aí rápido e vamos fazer sua ficha pra você ser atendida. Aí meu marido pegou meus documentos, aí eu fui e peguei aquelas fraldas descartáveis, tipo uma calcinha. Aí eu peguei e fui pro banheiro. Aí quando cheguei lá no banheiro, eu tirei minha calcinha e joguei fora, né, junto com o absorvente, porque não tinha condições de usar, porque tava muito encharcada. Aí eu só botei a fralda e fui pra recepção. Eu peguei a minha ficha e a gente foi pra ser atendida. Aí quando chegou lá, a médica perguntou o que tinha acontecido, o horário que minha bolsa tinha estourado, e minha bolsa estourou 8h15 da noite. Aí já era 10 e pouco o horário que eu fui internado, se eu não me engano eram umas 10h12, por aí, o horário que eu fui internada. Eu tava sem dor ainda. E aí eu fiquei lá aguardando. Depois que a moça me atendeu, eu fiquei aguardando em um outro lugar lá, onde fica as gestantes, né, esperando ser chamada para ter o bebezinho. Porque lá na maternidade eles não chamam por ordem de chegada, e sim pela gravidade da situação. Tem mulher que chega lá já quase tendo um bebê, então essas têm prioridade. Aí eu fiquei lá um pouquinho, mas logo eu fui chamada. Aí meu marido entrou junto na sala lá comigo pra eu ser examinada. E quando eu cheguei lá, a médica pediu pra eu tirar a minha calcinha. Já que eu tava de vestido, ela pediu pra eu tirar a minha calcinha pra ser examinada. Então eu deitei lá na maca e aí quando eu tirei a fralda, assim, nossa, começou a sair muito líquido, assim, caindo no chão. E eu falei assim, nossa, tá saindo muito líquido. Ela falou assim, não, fica tranquila, fica tranquila. Quando eu deitei na maca,
começou a sair muito líquido de novo. Aí começou a sujar tudo, assim, aquele papel que fica na maca, sujou tudo. E eu, moça, tá sujando muito, tá sujando muito. Ela falou, fica tranquila. E aí eu deitei, aí ela foi e fez o exame de toque em mim. E eu tava com 3,5 de dilatação. Aí ela foi e falou pra mim, então, você tá com 3 de dilatação, mas eu acho que a sua bolsa é rota. Aí eu, tu tá brincando? Ela falou, tô brincando sim. Aí ainda fez uma brincadeira lá, porque é impossível ser bolsa rota, né? Porque bolsa rota você vai perdendo líquido aos poucos. E eu tava perdendo muito líquido. E era quantidade muito, assim. Não era pouquinho, era muito mesmo. E aí ela foi e pediu pro meu marido sair, que eu ia pra começar a ter o trabalho de parto, né? No lugar onde ficam outras mulheres. Então meu marido não podia ficar comigo ali. Só quando eu fosse pro box. Que o box é um pequeno quartinho, né? Onde eu posso ficar com um acompanhante lá. Quando eu cheguei lá, ela pediu para eu aguardar, que eles iam me dar um roupão. E aí eu fiquei lá aguardando um pouquinho, aí tinha uma outra menina lá. E aí eu perguntei pra ela de que horas que ela tava ali. Ela falou que tava ali desde 10 horas da manhã. A bolsa dela estourou quando ela tava indo pro pré-natal. E eu perguntei pra ela, e agora, você tá com quanto de dilatação? Ela falou, a última vez que eles me examinaram foram 5 horas da tarde. E já era mais ou menos umas 10h20, 10h30 por aí. Eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, será que eles não vão me examinar então? Aí ela falou, não sei. Eu falei, você tá sentindo dor? Ela falou, tô. Mas não parecia que ela tava sentindo dor. Aí foi aí que eu comecei a sentir umas pequenas cólicas, mas tava vindo bem fraquinha. Quando eu tava conversando com essa moça, começou a vir as cólicas. Eu comecei a cronometrar, né, no meu celular. E tava vindo de 8 em 8 minutos, com intervalo de 26 segundos. Daqui a pouco eles me chamam, a moça me chama lá e me dá um roupão. Aí eu coloco o roupão. Aí eu fico lá andando, porque lá você tem acesso ao banheiro, né, com chuveiro quente, a bola, agachamento. Então você fica ali tendo trabalho de parto, você fica caminhando. E aí quando começou a vir as dores muito fortes, eu nem tava mais cronometrando. E aí eu fui pedir pra ir pro banheiro, tomar banho. Aí eu fui lá, pedi pra enfermeira, a enfermeira foi lá e ligou o chuveiro pra mim, esperou o chuveiro ficar quente, demorou uns 10 minutos pro chuveiro esquentar. E aí eu fiquei lá no chuveiro de 10h40 por aí. Aí eu fiquei no chuveiro mais ou menos 1 hora. Porque eu saí do chuveiro, era 11h45. Fiquei no chuveiro durante 1 hora, mas olha só, fiquei sentindo muita dor mesmo. Era uma dor que... Ai, não dá nem pra explicar qual é essa dor. Mas aí, quando vinha a contração, eu botava força. Mas eu botava força mesmo pra baixo. Eu agachava, eu segurava assim na barra, agachava e fazia muita força. Sem medo. Eu fui internada com 3,5 de dilatação. Então não corria o risco da menina nascer e cair, porque eu ia sentir e daria pra eu segurar se caso isso acontecesse. Mas aí cada vez que tava vindo a contração, eu botava força pra baixo, mesmo força de fazer cocô. Quando a contração vinha, eu fazia isso pra ajudar na dilatação. Então eu tomei banho quente, jogando água aqui assim nas costas, né, que isso ajuda na dilatação. Eu tinha visto que isso ajuda muito. E água aqui em cima da barriga, que ajuda a afinar o colo do útero. Mas isso nem precisava, porque o meu colo do útero já estava bem fino, mas eu deixava a água quente cair aqui na minha barriga e nas minhas costas. Então eu ficava na bola fazendo exercício, ficava fazendo agachamento. Então quando a contração vinha, eu agachava e fazia força para baixo. E aí eu fiquei nessa. Cada vez que a contração vinha, eu botava força, cada vez. E aí teve uma hora que eu comecei a sentir as contrações muito, mas muito forte, né? E com intervalo muito pouco. Tipo, antes de eu me recuperar de uma contração, já vinha outra. E aí eu comecei a fazer força sem querer. E aí quando chegou esse momento que eu tava fazendo força sem querer, aí eu sabia que eu já estava mais ou menos com 8 de dilatação. Quando eu comecei a fazer força sem querer, eu já sabia que ali eu estava próxima de ter a minha filha. Tinha uma outra moça no banheiro assim ao lado, tomando banho também, e ela pediu para eu não fazer força.
Eu botava força quando a contração vinha, eu ajudava botando força. E ela falava que não era pra fazer força, a menina podia cair no chão. E aí ela ficou lá. Ela falou que quando sentia contração, não colocava força. Eu acho que quando você não põe força, não ajuda a dilatar. Você tem que colocar força toda vez que a contração vir, você tem que botar a força mesmo pra baixo. Porque senão a criança não vai descer, ela vai ficar sempre ali no mesmo lugar, você não vai dilatar. Eu fazia isso por quê? Porque da minha primeira filha, teve uma senhorinha que me ajudou muito. Então ela falava pra mim, sempre que você sentir uma contração, levanta as pernas e põe força pra baixo. Então isso me ajudou a dilatar. Então nas minhas duas filhas eu tive muito rápido por conta dessas dicas. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, então se você não gosta de vídeo longo, não assiste esse vídeo, né? Porque vai ficar bem longo mesmo. Mas aí eu tô contando meu relato de parto e é assim mesmo. E eu peguei minha neném assim no colo, porque ela tá bem agitada, né, filha? E eu vou continuar aqui falando com ela aqui no colo. Eu comecei a sangrar muito no banheiro, então saía coágulos de sangue e eu já fiquei bem preocupada. E eu perguntava até pra moça lá, que tava no outro box, se ela também tava sangrando. Ela falou que não. E ela falou, então você já tá próximo. Então eu tava sangrando e com vontade de fazer força sem querer. E aí eu fui, botei minha roupa e pedi pra enfermeira me examinar, porque eu tinha certeza que eu já estava próximo a 10 de dilatação e eu já estava quase ganhando a minha filha. E ela falou que eles não fazem exame de toque sem necessidade. E eu falei, poxa, mas eu sinto que eu já estou dilatando, eu estou sangrando muito. Por favor, me examine para ver quanto que eu já estou dilatada. Ela falou assim, que horas que você foi internada? Aí eu fui, falei o horário, 10h12. Aí ela falou, quanto que você tava de dilatação? Aí eu falei, eu tava com 3,5 centímetros. Aí ela falou assim, ainda tem muita coisa pela frente. Vai, fica andando por aí que você vai dilatar mais rápido. Eu falei, mas eu sinto que eu já estou dilatada. Eu estou fazendo força sem querer, eu estou sangrando, eu estou sentindo muita dor. Por favor, pelo menos me deixa no box, eu preciso do meu marido. Me coloca em um box, por favor, para eu ficar com ele. Ah, não, a gente não vai te colocar no box, porque imagina só. A gente coloca no box, chega alguém mais adiantada que você, e aí a gente tem que te tirar para colocar outra pessoa. Aí eu falei assim, mas como é que você sabe que eu não estou dilatada se você não me examinou? Eu só fui examinada a hora que eu fui internada. Aí eu já estava com muita dor mesmo. Caraca, eu tava com uma dor, que misericórdia. Eu não tava nem conseguindo mais dialogar, sabe? Aí eu comecei a andar por lá. E eu entrei lá na sala de relaxamento. E aí tinha 3 mulheres lá. E aí vinha as contrações, eu abaixava assim, botava força, né? Fazia assim... Tipo, eu não gritava, mas eu botava força, sabe? Aí teve uma moça que já era uma senhora já, olhou pra mim e falou assim, se você fazer isso aí, o bebê não vai descer, isso só vai te atrasar. Aí eu sei que eu já estou bem próxima de ter minha filha. E aí eu fui sair de lá, porque tinha essa moça, né, que tava lá desde as 10, tinha uma outra lá que tava tendo um aborto, e tinha essa outra senhora que tava com 40 semanas, eu acho. E tinham até colocado soro lá nela pra induzir o parto. E aí ela falou isso pra mim, eu já estava esgotada, já estava sentindo muita dor. E ela falou isso pra mim, sabe? Eu tava com muita sede. E aí eu vi um montão de água lá, eu doida pra alguém me oferecer um copo de água. Aí eu saí de lá e comecei a andar naquela sala enorme. E andando, e as contrações vindo. Aí eu fui, sentei um pouquinho e comecei a conversar com meu marido pelo WhatsApp, mandando mensagem pra ele, falando que eu tava com muita dor e que eu tava sozinha naquela sala lá, porque não tinha mais ninguém. A menina tava lá na sala de relaxamento, dormindo, que falou que tava sentindo dor, mas quem tá sentindo dor, meu bem, não dorme não, consegue dormir não. E ela tava dormindo. Se eu não for examinada, eu vou voltar pro chuveiro. Tenho certeza que se eu tivesse voltado pro chuveiro naquele momento, eu teria tido a minha filha lá no banheiro. Porque eu já estava com 8 de dilatação. Eu tenho certeza que eu estava com 8 de dilatação e eles não queriam me examinar. Eu praticamente implorava para ser examinada e nada. Eu conversando também com a minha prima. E aí a minha prima mandou mensagem pro meu marido de novo, falando, nossa, ela tá sangrando. Ela tá sentindo muita dor e eles não querem examinar ela. Vai lá. Depois, quando eu vi que elas não iam me examinar, mesmo que eu implorasse, elas não iam me examinar e ainda elas debochavam de mim quando eu falava que estava sangrando. Ela falava assim, você tá sangrando muito quanto?
Aí eu falei assim, tô sangrando muito de estar sujando o vaso, de sujar o papel e de estar encharcado o meu absorvente. Aí lá, mas você tá com o absorvente desde a hora que você chegou, você já trocou? Eu falei, já troquei, e já está encharcado de novo. Aí ela, então tá bom, vai lá no banheiro, troca o absorvente que eu vou chamar a médica pra te examinar. Eu falei, tudo bem. Eu fui lá, troquei o absorvente, coloquei aqueles absorventes assim grandão, que não cola na calcinha. E aí eu coloquei e já tava encharcando já. Assim que eu coloquei já tava encharcando muito. Aí quando eu vi que eu não ia ser examinada mesmo, eu falei, então tá, eu vou sentar aqui na frente nesse sofá, na frente delas, pra quando vir a contração, eu fazer bastante força pra elas verem que eu preciso ser examinada. Porque senão eu vou ter minha filha aqui, sem auxílio nenhum, sem ajuda nenhuma. E pra mim seria uma negligência, né, do hospital. Porque tanto que eu pedi, e elas não faziam nada. E aí meu marido foi lá, e aí meu marido falou pra elas, poxa, minha esposa tá sentindo muita dor, por que vocês não examinam ela? E ela falou assim, aqui a gente não faz exame de toque desnecessário. Aí ela olhou pra ele meio que debochando e falou assim, pai, é a primeira filha de vocês? Aí meu marido falou assim, não, é a segunda. Mas a nossa primeira não foi assim, ela dilatou muito rápido, e o médico sempre ficava examinando ela. Aí lá, mas aqui não é assim não. Aí ele, poxa, mas por favor. Aí quando ele falou o horário que eu tinha sido internada e com quanto que eu fui internada, né, com quanto de dilatação, ela olhou pra ele e falou assim, ih pai, ainda tem muita coisa pela frente. Quando eu escutei isso, eu tava assim um pouco longe dele, mas eu escutei ela falando isso pra ele, eu tava sentada no sofá. Quando ela falou isso, eu tava com tanta dor, já estava tão esgotada, que eu falei assim, não, se eu tiver que demorar mais tempo aqui com essa dor, eu não vou aguentar. Porque tava muito forte mesmo. E eu sentia já que ela já tava próxima, sabe, de nascer. Aí meu marido saiu da sala, não deixaram nem ele falar comigo, sabe, eu tava tão sensível, já tava tão triste, já tava até triste mesmo, tanta dor que eu tava sentindo. E elas não deixaram ele falar comigo, ele saiu com as bolsas lá pra fora de novo. E aí, quando vinha a contração, eu botava força mesmo, levantava minhas pernas e colocava muita força. E eu fazia... E elas olhavam assim pra mim e ficavam fuxicando, tipo, debochando da minha cara. Eu cheia de dor ali e elas debochando da minha cara. E aí eu botava força, toda vez que eu botava força. E tava muito, eu acho que tava vindo o quê? 40 segundos a contração. Então antes de eu me recuperar de uma, já tava vindo outra, e aí tava muito forte. E eu botando força, e elas olhavam pra mim, nem pra ir lá me olhar, sabe? Por isso que eu não gostei, assim, do dia que eu entrei na maternidade, eu não gostei por conta disso, que eu podia ter tido minha filha no banheiro, ou ali naquele sofá, sem ajuda nenhuma. E aí, quando elas viram que eu realmente estava colocando bastante força, ela foi e chamou a médica para me examinar. E aí, na hora que ela falou assim, você já pode ir lá na sala para a médica te examinar. Aí foi na hora que viu uma contração muito forte. Aí eu tava descendo assim do sofá e eu falei, calma aí. Aí eu fiquei, calma aí, eu já não queria mais botar força, porque eu sabia que se eu botasse força naquele momento ali, a minha filha podia nascer. Eu já sentia ela já quase nascendo. Aí eu levantei assim meio que andando bem devagar, nem para elas irem lá me ajudar a me levar para a sala, eu tive que ir andando. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, moça, eu tô sentindo muita dor, eu tenho certeza que eu já tô com 9 ou 10 de dilatação. Ela falou assim, por que você acha isso? Eu falei, porque eu tô botando força sem querer e eu tô sangrando muito. Ela falou, o teu sangrando muito é como? Aí eu falei assim, sangrando muito de sujar o vaso, de sujar muito papel higiênico e do meu absorvente está encharcado. Aí eu falei assim, poxa, eu tô falando isso desde cedo, que eu precisava ser examinada, porque eu sentia que eu tava com uns 9 centímetros de dilatação e ninguém para me ajudar. As enfermeiras nem para ir lá olhar a quantidade de sangue que eu perdi. E ela falou, nenhuma foi lá olhar? Eu falei, nenhuma foi olhar como que eu estava lá no banheiro, nenhuma. Eu tava perdendo muito sangue. Aí quando eu tirei o absorvente, tava com sangue, mas não tava tanto sangue como... Porque eu tinha acabado de trocar o absorvente, Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, o seu muito é isso? Aí eu falei assim, sim, e eu acabei de trocar. Antes de eu vir pra cá, eu tinha acabado de trocar. Antes de eu entrar nessa sala, eu tinha acabado de trocar o absorvente. Pra mim, é muito sim.
Aí ela, deita aí na maca. Aí eu fui, deitei, sem a ajuda dela. Eu fui lá, mesmo cheio de dor, eu deitei na maca lá sozinha. Aí ela foi fazer o exame de toque. Assim que ela colocou lá o dedo, ela fez assim mesmo, ela: você está já no máximo. Aí eu fui falei assim: quanto que eu tô de dilatação? Ela: já está no máximo, já está pronta para nascer. Vamos logo. Eu falei assim: é sério? Ela falou: é sério, vamos. Aí na hora que eu sentei na maca pra descer, veio a contração e eu comecei a botar força. Ela falou: não põe força. Aí eu falei assim: eu não consigo não botar força. E aí ela: vamos. Ela pegou no meu braço assim e saímos da sala, ela pegando no meu braço. E eu lá assim, ó, eu sentindo já minha filha quase saindo. Aí quando a gente saiu da sala assim, as enfermeiras que estavam debochando da minha cara olharam assim e falaram assim: o que que houve? Aí a médica diz assim, ó. Aí elas: mas já? Aí ela: como que é o nome do seu marido? Me fala o nome do seu marido. Aí elas começaram a ficar preocupadas, né? Como que é o nome do seu marido? Aí eu falei a ela, chamou meu marido. E aí quando meu marido chegou, já estava deitada lá na sala de parto, né? Já estava lá pronta pra ter a minha filha. Aí ele ficou assim atrás de mim, segurando na minha mão. E aí as enfermeiras foram e falaram assim pra ele: viu, pai, como foi rápido? Cara, quando ela falou isso, deu vontade de rir, sabe? Porque na hora que eu tava lá implorando, ele foi lá falar com elas não estavam nem aí. E aí depois: viu, pai, como foi rápido? Aí ele foi e falou assim: eu falei. Aí eu fiquei lá deitada e ele segurando na minha mão assim atrás de mim. E a médica lá, aí a enfermeira e a pediatra. Então tinha a médica, a enfermeira e uma pediatra. Aí ela pediu pra eu colocar a força quando vinha essa contração. E aí na terceira força lá, na terceira contração, eu tive a minha filha. E aí toda aquela dor que eu tava sentindo, nossa, sumiu como mágica, sabe? Quando eu vi a minha filha nascer, que a médica, assim que ela nasceu, botou ela em cima de mim. Nossa, foi muito bom, cara. Toda aquela dor que eu tava sentindo, apesar de não ter demorado muito, né, pra ter ela, porque tem mulheres que demoram 8, 12, até 24 horas pra ter o bebê, eu fui muito rápida. Eu tive em menos de 3 horas, então pra mim foi muito rápido, eu não sofri muito. Eu sofri por causa da dor, porque a dor não tem como você não sofrer, porque é muito forte a dor. Mas imagina uma mulher sentir essa dor 24 horas. Gente, eu acho que eu não aguentaria, não aguentaria mesmo, porque é muito forte. Eu tive em menos de 3 horas, mas também eu ajudei muito, né, na dilatação. Depois eu vou até gravar um vídeo dando dicas de como dilatar rápido, porque eu sei que tudo que eu fiz foi nessa intenção, porque como eu já tive uma filha e eu tive a ajuda de uma senhorinha lá, enfermeira, então eu usei todas aquelas dicas da minha primeira gestação, apesar de fazer 9 anos, eu usei e funcionou. Então eu vou gravar um vídeo falando sobre isso e dando dicas de como você dilatar rápido. Então, minha filha nasceu dia 21 de dezembro de 2019, com 38 semanas e 2 dias de parto totalmente natural, sem nenhuma intervenção médica. Ela nasceu com 47 centímetros, 2,795 kg, na maternidade Leila Diniz, aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, o meu relato de parto foi esse, tá? Eu não gostei de como eu fui tratada assim que eu cheguei lá. Eu poderia ter sofrido uma grande negligência da minha filha nascer dentro do banheiro ou no sofá lá, jogada, por elas não quererem me examinar. Eu só fui examinada mesmo porque eu implorei muito e eu fiquei depois na frente delas, sentindo as contrações e botando força, porque se eu tivesse voltado pro banheiro, pra debaixo do chuveiro, eu tinha certeza que eu teria tido minha filha lá dentro sozinha. Mas durante a minha internação lá no hospital, depois do meu parto, no quarto, né, na enfermaria onde eu tava, foi muito bom. Eu fui tratada muito bem mesmo. Eles se preocupam muito com você, toda hora eles estão lá te perguntando como é que você tá sentindo, se você tá sentindo alguma dor, se você tá precisando de alguma coisa. Cara, eles estão muito atenciosos. Então, em relação à minha internação na enfermaria, quando eu tava na enfermaria com a minha filha e com meu marido, eu não tenho nada pra reclamar, nada mesmo, porque eu fui tratada muito bem.
muito bem mesmo. Minha filha nasceu super bem mesmo. A minha recuperação foi muito rápida. Então, se você gostou desse vídeo, deixem um like de vocês, se inscreva aqui no canal. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né, contando meu relato de parto. Um beijo e até o próximo vídeo.